Olá, eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista do Silvestre. Se você veio do Café com PGM com o desejo de ir mais fundo, seja muito bem-vindo, bem-vinda à mesa do reino. Aqui a gente não vai ficar na superfície, aqui a gente mastiga o assunto até ele virar transformação. Hoje a pergunta não é religiosa, é estrutural. O que realmente governa você? Porque sempre existe um governo, sabe? Sempre existe um trono. Sempre existe algo que, na prática, tem a palavra final sobre suas decisões. E é aqui que entra o perigo do esquecimento. Na mentalidade bíblica, esquecer Deus nunca foi um problema de memória intelectual. Não é esquecer que ele existe. Israel nunca esqueceu que Deus existia. O problema era esquecer o que ele já tinha feito, esquecer os livramentos, esquecer as provisões, as alianças. E quando essa memória enfraquecia, o coração começava a procurar segurança em outras coisas. Percebe como isso é atual? Você não precisa negar Deus para substituí-lo. Basta parar de lembrar ativamente da fidelidade dele. Basta começar a viver como se tudo dependesse exclusivamente de você. Basta tomar decisões sem considerar a vontade dele. O coração humano não suporta vazio de governo. Se a consciência da presença de Deus não estiver ativa, outra coisa assume o centro automaticamente. E aqui está o ponto mais sério da nossa conversa. Ídolos invisíveis não pedem para que você os adore. Eles só pedem que você confie mais neles do que em Deus. Dinheiro, ele vira Deus quando você sente mais segurança no saldo do que na promessa. Controle vira Deus quando você precisa estar no comando de tudo para ter paz. A opinião das pessoas vira Deus quando sua identidade depende da aprovação delas. Seu próprio ego vira Deus quando você não aceita a correção. E o mais assustador é que você pode continuar frequentando o culto, cantando, servindo, e ainda assim está sendo governado por outro Deus. Porque idolatria não começa com imagem esculpida, começa com deslocamento de confiança. Quando Israel esquecia o que Deus tinha feito no Egito, começava a reclamar no deserto. Quando esquecia a provisão do maná, começava a desejar o Egito de novo. Não era falta de milagre, era falha de memória ativa. Esquecer Deus abre espaço para outros deuses, porque o esquecimento enfraquece a confiança. E quando a confiança em Deus enfraquece, o coração corre para algo que parece mais palpável, mais controlável, mais imediato. E deixa eu falar algo bem direto, sentado aqui à mesa com você. O que você mais teme perder geralmente revela quem está no trono. O que mais tira sua paz geralmente revela quem governa você. O que mais determina suas decisões geralmente revela seu verdadeiro Deus. Não é o que você declara, é o que te domina. E talvez você esteja pensando, mas eu amo a Deus, eu não duvido. A questão não é amor declarado, é governo funcional. Quem define sua agenda? Quem determina seus limites? Quem influencia suas escolhas quando ninguém está olhando? Ídolos invisíveis são perigosos porque parecem normais. Eles se escondem dentro de justificativas plausíveis, do tipo: é só responsabilidade, é só prudência, é só planejamento. E, de repente, você está vivendo ansioso, ansiosa, sobrecarregado, controlando tudo e chamando isso de maturidade. Mas se a sua paz depende mais do seu esforço do que a fidelidade de Deus, algo está desalinhado. E aqui vem a parte mais confrontadora. Toda vez que você toma decisões como se Deus não estivesse envolvido, você está vivendo como se ele não fosse suficiente. Esquecer Deus não é deixar de cantar sobre ele, é viver como se ele não fosse necessário. E é por isso que Zikaron, memória ativa, é tão importante. Não é nostalgia espiritual, não é emoção,
é posicionamento, é viver hoje à luz do que Deus já estabeleceu ontem. Quando você lembra corretamente da fidelidade de Deus, você não negocia princípios por medo, você não vence convicções por vantagem, você não dobra sua identidade por pressão. Mas quando a memória enfraquece, qualquer proposta parece atraente. Qualquer atalho parece justificável, qualquer voz parece confiável. E eu preciso terminar essa mesa com uma pergunta que talvez incomode, mas precisa ser feita. Se alguém observasse suas decisões dos últimos 6 meses, essa pessoa concluiria que Deus governa a sua vida? Ou que ele é apenas uma referência moral distante? Porque no reino não existe neutralidade, ou Deus governa, ou algo governa. E o chamado de hoje não é para você se culpar, é para você realinhar. E olhar para dentro e dizer: Senhor, eu não quero apenas declarar que Tu és Deus, eu quero viver governado por Ti. Ídolos invisíveis perdem força quando a memória da fidelidade de Deus volta a ser central. Então, talvez o passo mais espiritual que você possa dar hoje não seja fazer algo novo, seja lembrar corretamente. Lembrar quem Ele é, lembrar o que Ele já fez, lembrar a aliança que você tem com Ele. Porque quando a memória volta ao lugar certo, o trono também volta. E quando Deus volta ao centro consciente da sua vida, os outros deuses perdem autoridade. Essa foi mais uma Mesa do Reino. Se isso mexeu com você, não ignore, realinhe. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e até a próxima Mesa do Reino.